deixa eu pensar um pouco também, né? Porque eu acho assim, Gabi, eu sempre, eu falei pra vocês que eu sou muito metódico, assim, eu sou muito pragmático com algumas coisas. E eu acho que eu adquiri isso, primeiro que eu acho que eu tenho um pouco disso, desde que eu sou pequenininho, como a gente organiza as coisas e tal. Mas quando eu comecei a trabalhar, naquilo que eu estava falando para vocês, o design, eu acho que ele precisa, para mim, assim, precisa de um nível de organização, porque design para mim é organização, principalmente o que eu faço, né? A gente organiza elemento no espaço, você compõe elemento no espaço. Então esse nível de organização, se você não tem um método para conseguir desenvolver essas coisas, eu acho que você não consegue chegar no resultado final. Né? Então vou dar um exemplo de um livro. Né? Um livro, desde o momento que você vai conversar com o autor, de como você capta a essência do assunto daquele autor e tenta transformar aquilo de forma visual, eu uso determinados passos para conseguir chegar no resultado final. Quando eu fui fazer o mestrado, eu percebi um pouco isso, porque eu já tinha lido alguns mestrados, né, já tinha lido algumas dissertações, algumas teses de doutorado, e muitas vezes eu ficava com aquela sensação de que, sabe quando parece que falta a concatenação de ideia? Então às vezes você está lendo um capítulo e de repente o cara pula para um outro caminho, e eu confesso que em algumas teses eu fiquei um pouco perdido nesse sentido. Né? E acho que um ponto muito fundamental para mim assim, no mestrado foi essa questão da organização de ideia, de como conseguir fazer um trabalho que tivesse começo, meio e fim, que uma pessoa pudesse ler esse trabalho, mesmo que eu sei que eu não tenho uma escrita erudita, né? A minha escrita ela é muito mais técnica, né? Até eu acho, mas ainda assim eu já peguei alguns trabalhos na mão que a gente não consegue compreender. Então às vezes começa a falar de vários conceitos e tal, e eu acho que fica um pouco confuso. Então esse pragmatismo que eu acho que eu trouxe da questão prática de projeto e levei para o desenvolvimento de texto, eu acho que eu fiz relativamente bem, óbvio, né, com você me ajudando como orientadora, mas eu acho que as pessoas que têm pego o trabalho para ler têm um texto fluido, na verdade. Né? Eu acho que isso foi uma coisa que, para mim, foi muito importante. Outra coisa que eu comecei depois aí eu acho que eu vou falar um pouco do inverso, assim, porque até então, quando a gente está trabalhando na prática, né, muitas vezes a gente fica naquela coisa que você entra numa rotina do dia a dia, você tem que matar um leão por dia. Então não dá para, muitas vezes, ficar filosofando e tal, você tem que pegar e resolver a situação, muitas vezes. Né? Então assim, quando eu fazia determinados projetos, eu não tinha muito tempo de refletir sobre. E quando eu fui fazer o mestrado, eu tomei contato com determinados textos que eu acho que me fez ver a minha profissão de outra forma. Então uma coisa que eu sempre gostei muito do Eicher, né, eu sempre falo muito dele, porque ele tem essa teoria, né, de que a prática sustenta a teoria sustenta a prática, uma coisa não vive sem a outra. Aí esses dias eu fui conversar com o Perrot, a gente tem conversado bastante também. E aí acho que ele tem também, assim, deu pra perceber que acho que ele tem a mesma linha de pensamento, assim, né? Então a prática projetual, ela me parece que é o que vai, de alguma forma, te dizer se aquilo que você está pensando funciona ou não. E é onde você vai tirar suas conclusões, né? Porque muitas vezes a gente tem na teoria, você pensa em coisas muito abstratas, muitas vezes, né? E eu, né, por conta desse meu perfil, porque aí é o meu perfil também, eu acho que isso tem que ser dito, né? Eu sou muito, mas e aí, como é que a gente consegue transformar isso em algo palpável? E aí acho que é na prática que a gente consegue colocar isso à prova, assim, né? Então, no meu caso, eu acho mesmo que uma coisa meio que ajudou a alimentar a outra. Tanto que eu fiquei, acho que quase 3 anos aí parado, né, fazendo o mestrado. Foi uma decisão minha, porque eu estava num momento, né, na minha carreira profissional até que eu já estava meio de bode com as coisas que a gente fazia no escritório de design, com um cliente que não entendia direito o projeto que você desenvolvia, e aí eu queria continuar estudando. Então eu resolvi me afastar, não me afastar, mas eu diminuí um pouco, né, a intensidade da prática e comecei a estudar. Isso me abriu novas portas e agora eu de novo estou na questão para isso, assim, é uma coisa cíclica na minha vida mesmo, né? Se eu começo sei lá, desde que eu comecei a ser professor em 2001, né, em 2002 eu fiz especialização. E a especialização, de certa forma, tudo bem que assim, ele é um conteúdo muito mais voltado à prática, mas você tem literaturas ali também que são textos teóricos e que te fazem ver, né, a sua profissão de uma outra forma.
Então eu acho que em 2004, né, que foi quando eu me formei, comecei em 2002, me formei em 2004, teve realmente um salto assim na minha vida profissional, porque aquele ambiente de estudo me proporcionou uma série de insights que eu ainda não havia pensado, né, em determinados projetos, principalmente no branding, né? A gente lá atrás eu tive muito contato com o branding, uma visão geral de como que é a imagem de marca, de como a gente consegue desenvolver, né, sistemas de comunicação para as empresas. E aí isso, de certa forma, me ajudou a abrir o escritório. Foi quando a gente abriu a Apps, né? Fiquei de 2000 e... Na verdade, a Apps a gente abriu em 2002 mesmo, quando a gente começou a fazer, né, o MBA em Gestão de Marcas. Aí me desliguei em 2009 porque eu percebi que de 2004 a 2009 eu estava muito na prática e queria voltar a estudar. Então, assim, eu tenho a sensação que a minha vida vai ser meio assim. Eu me afasto um pouco para poder refletir, poder estudar, poder, acho que abrir um pouco mais, né, os horizontes, porque quanto mais a gente, né, aquele velho chavão, né, de quanto mais a gente sabe, né, mais a gente percebe que a gente não sabe. Então, para mim isso é... E acho que para cada pessoa também funciona de uma forma, né? E eu fico muito instigado porque a cada momento aparece uma coisa nova, assim, pra mim. E muitas vezes a teoria ela me ajuda a entender todo esse contexto também, né? Eu acabo ficando mais flexível, você começa a encontrar outros tipos de solução para aquele problema que você tem. Então, eu acho mesmo que uma coisa sustenta a outra. Tanto que agora eu estou nessa questão prática que vai levar provavelmente uns 3 anos. E aí é o que eu quero, na verdade, usar como base para depois tocar o doutorado. Né? Porque na minha concepção é isso, assim, uma coisa realmente ajuda na construção da outra. Então, o tema é um misto de algumas coisas, na verdade, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia. A minha profissão, ela é, bom, como qualquer profissão, ela é muito pautada pela tecnologia. No mundo de hoje a gente sabe que é a tecnologia que vai determinar os projetos de ponta. Trabalhava com livros, sempre gostei de trabalhar com livro. E a gente passa por uma revolução digital, né, muito forte, que é essa transposição. Na verdade não é uma transposição, mas a gente passa a ter um novo suporte de leitura, né, uma nova forma da gente conseguir captar conhecimento. Né, a cognição das pessoas vai mudar por conta disso. Porque um livro ele é um objeto, é uma questão ergonômica. As pessoas elas têm uma afinidade até emotiva muitas vezes ali com o livro. E o tablet ele é uma janela para o mundo, né? Então, esses dispositivos móveis, eles acabam sendo um tipo de suporte que transforma a forma como as pessoas leem, a forma como as pessoas veem o conteúdo. Então, assim, eu sempre fiz livro, sempre gostei do livro, da comunicação, né? Como também falei para vocês, assim, é engraçado como... tem umas coisas que parecem que são tão óbvias, né? E aí a gente começa a atinar depois de muito tempo. Então eu percebo que a minha função é realmente dar voz para as ideias das pessoas. Então cada vez mais eu tenho gostado de ter contato com os professores, entender qual o tipo de trabalho que eles desenvolvem e conseguir publicar, conseguir fazer com que aquele material realmente seja editado de uma forma coerente em termos de projeto, tanto editorial como projeto gráfico, né? E fazer com que aquilo, quanto mais aquilo pudesse espalhar, melhor. E o dispositivo móvel, ele envolve, eu acho que essas questões, né? Ele tem uma questão tecnológica muito forte, porque a gente começa a perceber que vai mudar completamente a maneira como a gente vê a informação gráfica e como a gente executa a informação gráfica para esse tipo de material. Então é mesmo, eu acho que é uma revolução assim muito... não sei se próxima, mas né, lá no começo, no final dos anos 70, começo dos anos 80, quando o computador, né, o desktop, ele apareceu na indústria gráfica, ele revolucionou a forma como os designers editavam a informação, a imagem, o texto, consequentemente como as pessoas também liam e interpretavam aquelas informações. Né? E agora eu acho que o tablet ele vai... não só o tablet, mas toda essa tecnologia de internet, né, esses dispositivos muito pequenininhos e que é um tijolinho, carrega muita informação esse tijolinho, né, que muitas vezes ele vai caber a minha biblioteca inteira num iPad, num
celular. Então essa transformação, assim, para mim é muito significativa, porque como é que a gente lida com tudo isso, né? Então as funções de capa, as funções de execução de informação, como a pessoa vai ler, fluxo de informação, tudo isso muda. Então isso me instigava a entender como é que isso poderia acontecer, porque ainda isso está numa fase de transformação gigantesca, a gente ainda não entendeu aonde é que isso vai parar. A cada 6 meses aparece uma coisa nova. A gente, até no projeto que a gente fez para o papel, tem até coisa que a gente traz do digital para o papel, essas coisas acabam se misturando, porque a gente já começa a projetar que esses livros vão ser desenvolvidos em dispositivo móvel também, num futuro muito próximo. Então eu acho que foi isso, assim, essa grande mudança, essa grande revolução digital que a gente está vivendo, né, se a gente comparar lá com a Revolução Industrial, que aconteceu ao longo de muitos anos, né, hoje é tudo muito mais rápido, assim, no prazo de 20 anos a coisa mudou e mudou demais, né. Eu fui um dos que comecei a fazer layout em Pestap, né, o Pestap você tinha lá a folha, né, em cima da mesa, passar colinha, colar o bloquinho de texto lá na malha. Passei, né, fiz essa transição do computador e agora estou fazendo a transição para a leitura do dispositivo móvel. Com animação, com vídeo, na verdade tudo acaba convergindo, né? Então toda a técnica que você tem aí de roteiro, por exemplo, de filme, de seriado, você em algum momento vai acabar absorvendo isso para desenvolver material de leitura. Porque o dispositivo ele proporciona isso. Então eu acho que para mim foi muito instigante, assim, né? Tem tudo a ver com o que eu estou fazendo, afinal eu estou com uma editora, né? E foi isso que me motivou, assim. Acho que a tecnologia e essa transformação que com certeza o design vai sofrer por conta desse dispositivo, né? No meu caso, eu acho que a relevância é essencial, né? Eu também sou muito visual. E aí também eu acho que eu reforço muito o eu, porque acho que isso, assim, não necessariamente que funciona para mim, funciona para os outros, né? Mas como eu gosto muito de ver, né, de olhar. Então a imagem para mim tem uma força muito grande. No meu caso, eu tinha esse medo quando eu fui fazer, né, o mestrado, ainda também com um pouco de medo por conta do doutorado. E eu acredito nisso, eu acho que a imagem para mim ela tem uma força fundamental no meu trabalho, porque ela é um discurso. E eu já percebi que eu não sei se isso acontece no mundo inteiro, ou se é uma coisa, né, aqui do Brasil, da academia brasileira, que é a resistência que se tem do uso da imagem na academia. O que pra mim, assim, sei lá, eu acho que não deveria ser dessa forma, né? Porque ainda mais na nossa, e não só na nossa área, eu acho, né? Muitas vezes a gente pega uma série de textos, eu pego muitos textos de sociologia, de antropologia, né? Que os caras eles estão falando de situações, de tribos e tal, e aí você vê uma foto de Sebastião Salgado que o cara resume aquilo de uma forma assim, né, fantástica, e a imagem. Então acho que aliar as duas coisas é muito importante, né? Porque eu também aprendi que o texto ele é muito forte também. Eu tinha uma professora no Rio Branco, Maria Taide, né, que foi até minha orientadora do meu projeto lá no MBA, também uma pessoa fantástica, assim. E ela dizia que quem tem o poder da palavra, quem tem o domínio da palavra tem poder. E realmente, a gente sabe que a palavra ela é o que vai fazer com que as pessoas consigam refletir sobre o mundo, vai direcionar o que as pessoas pensam, vai manipular as pessoas. Só que eu acredito que a imagem tem a mesma força. Hoje, nos dias de hoje, acho que até mais a imagem, né, tem mais força. Se a gente para pensar por esse viés, eu acho que o Flusser, né, fala muito sobre isso, a gente está vivendo um mundo de imagem. Basta a gente olhar qualquer coisa, né, na televisão, os objetos que nos rodeiam, que é tudo tela, hoje é tudo imagem, cada vez mais a informação ela passa do seu texto para uma iconificação, tudo é ícone, basta ver os celulares que vocês estão na mão, né? Então eu acho sim que é extremamente importante, então eu não posso me furtar de utilizá-la, óbvio que eu acho que tem que contextualizar, porque eu acho que esse é o grande problema também da academia, das pessoas, dos práticos, digamos assim, né? O design ele sofre por um problema de que as pessoas não escrevem. Né? Então, e eu sei por quê, porque não dá tempo, gente.
Sabe? Então, assim, é aquilo que a gente estava falando para vocês. Às vezes a gente está tão imerso em determinados trabalhos e é tanta coisa que você tem que fazer na questão prática que fica difícil de sentar, escrever sobre aquilo e refletir sobre, porque para mim também, né? Um texto bem escrito ele depende de uma reflexão muito profunda. A imagem para mim já é mais automático, é uma coisa que parece que já está mais na veia, assim, é uma coisa que eu não preciso fazer muita força para desenvolver o projeto. Então, sei lá, algumas pessoas falam de talento, né? Assim como eu gostaria de pegar uma guitarra e sair tocando com um monte de amigo meu, né? Porque os caras têm talento para música, têm talento para aquilo. Eu acho que o meu talento é para um trabalho visual. Então isso é uma coisa que é meio, parece que é meio automático, assim. Então, a minha argumentação visual, porque assim, eu falo muito, né, o meu trabalho está muito pautado em como é que a gente pode utilizar todas as ferramentas que são muito, ainda são a base do design, na verdade, tanto que eu uso aqui como base o Neilruder para discorrer sobre uma série de conceitos, né. Por exemplo, eu gosto muito dessa parte em que eu vou comentando quais são os pontos, elementos do design e como que isso pode ser retransformado e pode ser utilizado, por exemplo. Isso daqui era um experimento que o Neilruder fazia lá em 1960 com os alunos usando a tecnologia da tipografia tradicional. Né? Então por isso que a técnica eu acho que ela é importante, porque ele entendia como a técnica de reprodução, né, de material gráfico que as máquinas de tipografia tradicional usavam, ele compreendeu como aquilo funcionava e a partir disso ele começou a fazer outros experimentos para potencializar a informação visual. Então esse tipo de situação, né, então, para a gente hoje é uma coisa banal, a gente já está muito acostumado a ver, né, mas esse tipo de falha é uma falha que a tecnologia propõe. Né, então ele acaba usando uma pressão menor na tipografia para criar esse tipo de textura e criar um sentimento de visualização naquilo que a gente está observando. Então eu vou insistir que a tecnologia, sim, ela interfere na forma como a gente desenvolve os nossos trabalhos. E ter feito essa reflexão, né, sobre o trabalho do Ruder e tentar fazer uma ponte sobre como a tecnologia do dispositivo móvel ele pode potencializar também a forma com que a imagem ela vai ser vista e vai ser interpretada, é que eu acho que fez com, né, o meu trabalho ser muito interessante. Então, aqui eu tenho, né, uma série de imagens que é uma análise de todas essas configurações gráficas para o papel e que a tecnologia proporcionou em determinado momento. E aí depois eu tenho aqui uma citação, né, que aí eu vou fazer, que são essas citações, né, acho que até por sugestão da Gabi a gente conseguiu... aqui ele... Então é como se fosse uma comparação, eu acho que é uma espécie de comparação mesmo, de como é que a gente consegue, olha, como que a técnica, como o trabalho gráfico, a disposição das informações feitas para um jornal, papel, como que isso funciona para um jornal digital hoje. Então a gente já percebe uma série de coisas que é completamente diferente daquilo que funciona no papel. Desde a inserção de vídeo, o formato que você tem, como a pessoa vai ter, né, vai pegar isso na mão. E isso só era possível mostrando a imagem. Né? Como é que, tudo bem, eu posso até, e aí isso é uma coisa minha, eu utilizo isso muito como professor. Né? Quando a gente fica descrevendo, porque o Veigar gostava de trabalhar com assuntos mais... era um caótico organizado, né? Ele fazia, na verdade, um tipo de experimentação com a tipografia que até então não havia sido feito. Tá, legal, falei, mas e aí, o que é isso? Por isso que a gente precisa mostrar, porque as diferenças de imagem são muito grandes. Né? Então, nesse caso aqui, a minha dissertação de mestrado ela não existiria se eu não fizesse o uso da imagem. Né? Então, para mim, eu acho que ela tem fundamental importância. E se a gente for mais a fundo, tem até uma coisa da tipografia aqui, né? A tipografia é imagem. Então, se a gente consegue manipular, inclusive o texto com a tipografia, ela passa também a ter uma força imagética muito grande.
eu acho que a minha dissertação de mestrado ela é organizada. Ela não é nada mais do que isso. Assim. Ela tem, né, as questões do espaço em branco. E isso eu costumo dizer o seguinte, se eu não soubesse fazer isso muito bem, volta tudo e começa de novo, porque, né, o que você está fazendo nessa profissão? Então, é aquela história. Eu também, né, tenho algo a dizer. Tinha que, de alguma forma, criar hierarquias visuais ou formas de mostrar isso que eu estou querendo dizer. E nesse sentido eu acho que eu fiz bem, acho que está muito organizado. Isso aqui é meio aquela história, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, porque assim, eu tive que fazer isso, eu estava preocupado, né, muito em escrever o texto, em fazer um texto muito bem feito. E aí realmente sobra muito pouco tempo para a gente desenvolver isso em termos de projeto. E que é interessante também pensar nisso, Gabriel, porque se eu vou fazer o doutorado, eu acho que o meu doutorado realmente merece um nível de reflexão de projeto muito maior, né, do que foi. Não que assim, eu acho que isso está muito bem feito, mas eu acho que não tem nada demais o mestrado, né? Mas com essa experiência também com o trabalho do Macão, com o próprio, né, os livros que eu tenho feito do Perrone, o material que eu vou fazer da Ruth, no cronograma isso tem que existir. E precisa de tempo para que isso exista, né? Para que o objeto físico, ao final, ele consiga também traduzir de alguma forma aquilo que a gente está dizendo no texto. Porque aí uma coisa ajuda a reforçar a outra, né? E não só reforçar, eu acho que o objeto físico, a imagem, ela incita determinados sentimentos sobre aquilo que você está lendo, sobre aquilo que você está vendo, que eu acho que é muito forte e precisa, sei lá, na minha concepção, precisa ser usado mesmo em qualquer tipo de escrita que eu vá fazer. Então, por exemplo, eu vejo muito artigos, né, desenvolvidos, às vezes eu olho uns artigos de design que eu falo, gente, mas como assim um artigo tem que ser formatado num Word, né, com Arial, o espaço duro, não faz o menor sentido. Artigos de design, não tem imagem, só tem texto, né? Enfim, eu acho que as duas coisas deveriam andar muito juntas. Então, muito bem. Então, Gabi, isso eu acho que é assim. Também vou falar que foi no meu caso, porque eu acho que isso é muito particular. Eu acho que isso tem a ver com a formação de cada pessoa. Eu acho, né, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que a minha formação, eu acho que a minha formação ela foi precária, né? Se eu olho hoje o meu ensino fundamental e o meu ensino médio, eu fiz escola pública, quando a escola pública já não era lá aquelas coisas, né? Quando eu fiz o ensino médio, eu fiz Senai. O Senai eu tive uma formação prática e uma formação para a vida, assim, que eu não troco por nada, né? Mas se eu olhar, né, e é engraçado, porque eu já estou fazendo livro didático, tem um monte de coisa que a gente olha e fala, nossa, né, tem coisa que às vezes até passou batido, assim. Então essa facilidade, eu vinculo isso muito à condição da educação no país. Então deveria ser dessa forma, eu deveria ter tido uma formação, todo mundo deveria ter uma formação melhor para poder refletir melhor sobre aquilo que faz na vida, né? Então eu tive uma dificuldade grande. Porque, primeiro que eu sou muito crítico com o que eu faço. Segundo que eu nunca fui muito, eu não tenho o hábito de sentar e escrever. E terceiro que eu estava tomando contato com coisas que para mim eram novas. Então foi um processo bem árduo assim para mim. Não foi aquela história assim, o que é hoje para a prática, que é uma coisa que flui, assim, para mim o texto é uma coisa que não flui. Tenho que aprender muito, embora dizem que é hábito mesmo. Além do hábito, acho que a gente tem que ter essa afinidade também, tem que ter o gosto por essas coisas. Então eu até entendo, as pessoas criticam, mas os designers eles não escrevem, os designers eles não escrevem. E se você olhar ao redor do mundo, são poucos os que escrevem. E também os que escrevem, escrevem muito bem, mas muitas vezes eles são críticos de design. Né? Eu não vou citar nomes, mas eu já vi muita coisa aí de cara que, nossa, fala muito do design, isso, o cara é um ótimo crítico, assim, você lê os textos do cara, né, quando eu falo cara, é menino ou menina, né, você fala, nossa, o cara realmente tocou no ponto. Você vai ver um projeto desses caras, é de doer, sabe? Então eu acho que eu tenho uma propriedade, assim, para falar isso, porque eu tenho conhecimento profundo sobre essa questão do design, assim, da técnica, da construção. Eu tenho uma linha, né? Eu gosto muito do Vollner, eu gosto muito do design moderno, eu gosto da organização, porque eu acho que é a base, para mim, é a base de qualquer
uma pessoa vai compreender corretamente aquela situação se aquilo estiver organizado, mesmo que seja um design caótico, mas se ele foi pensado de maneira organizada, criando os níveis de informação, de interpretação da imagem, mexendo com a questão da emoção das pessoas, aí sim isso é muito bem construído, né? Então eu acho que pra mim assim foi muito difícil, tanto que eu leio meu texto assim, às vezes eu fico até meio constrangido. Muitas pessoas já disseram, nossa, mas você tem que publicar, você tem uma editora, você tem que publicar. Eu falo, gente, eu não sei se, né, deixa ele aí por enquanto, né, deixa ele aí porque eu acho que tem coisas mais interessantes que eu estou publicando por enquanto. E não é falsa modéstia, eu realmente acho que o meu texto, enfim, né, muito embora você já disse que está bem escrito, outras pessoas disseram que está bem concatenado e tal, mas eu não sei, porque eu tenho essa resistência. Para mim foi difícil, né, conseguir sentar e escrever é difícil.